Vamos lá? Irmãos, temos uma palavra no coração para a gente compartilhar. Estivemos lá em Itajaí esse fim de semana. Estivemos junto com o pastor Rodrigo, inclusive. Tempo maravilhoso de ativação, cura. Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmão, de verdade, quando a gente está nesses lugares, nessas mesas, nessas reuniões, às vezes, eu acho que não é o seu caso, mas às vezes, dependendo do que a gente já fez, dependendo de quem a gente tem um pouco de ressalva, sabe? Para as posturas que a gente toma a partir das palavras, das revelações que o Espírito Santo dá ao nosso coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, teve uma ministração que quando terminou, eu não estava querendo me jogar aqui no altar. Porque às vezes, né, a gente pensa, não, eu sou pastor. Deixa eu ficar engomadinho aqui. Não, eu sou líder. Não, eu já fiz isso. Deixa eu... Irmão, quando a palavra do Senhor vem, cara. Só que às vezes a gente se assegura em umas coisas muito terrenas, sabe? Não, eu não posso. Porque se eu for lá na frente para receber oração, como é que eu vou orar pelo irmão no próximo domingo? Irmão, o Senhor te pega de dentro para fora, cara. Esquece título, velho. Esquece vaidade. Esquece o que vão pensar. Sabe por quê, irmão? Na sua casa, só você e Deus sabem a treta que está rolando. Só você e Deus sabem as pressões que você está passando. Pastor, mas para ser curado eu preciso ir na frente? Claro que não. O Senhor pode te curar no metrô, pode te curar em qualquer lugar. Mas, irmão, vir à frente é um ato de fé. Você está falando, Senhor, a minha confiança está totalmente em você. Eu estou totalmente rendido. Então a gente, nesses dias, cara, de fato, a gente se esvaziou e estava lá aberto para ser curado um pouco mais, sabe? E o Senhor veio com força. Indico todo mundo a ver cada reunião. Cara, entra lá no YouTube do Mevan Global, assiste desde quarta-noite até hoje. Acho que até amanhã, acho que termina amanhã, né? Cara, assiste tudo, porque o Senhor falou grandes coisas ali, poderosas, sabe? E ali, você sabe, é uma convenção internacional que o Senhor faz liberações para o Brasil, cara. Então existem coisas que eu tenho certeza que vai te pegar de dentro para fora. Amém, irmão? Então, a partir das palavras, uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração é que nós, acredito que o Mevan Campinho, acredito que também, por que não, nessa noite, vai existir um bálsamo de Gileade sobre nós. Sabe por quê, irmão? O Senhor, Ele tem nos chamado nessa hora para a gente ser cura, aonde nós já fomos muito feridos. Amém, irmão? Você crê nisso? Pastor, diz uma área. Irmão, isso é um voto que nós fazemos como igreja. Talvez você, seja aqui ou seja em outro lugar, tenha sido ferido no teu coração a respeito de finanças. Sabe o que nós como igreja vamos ser nessa hora? Bálsamo. A gente precisa entender que para toda ferida que acontece na nossa vida, existe uma oportunidade de cura. Bom, se você foi ferido, seja na área que for, cara, orgulho, manipulação, finança, abuso de autoridade, você pode ter certeza, existe na estação seguinte uma oportunidade de cura para você. E qual é o entendimento que eu tenho tido para essa hora? Nós, o Mevan Campinho, a partir da liderança, nós seremos um bálsamo de cura para a sua vida. Amém, irmão? Você entende isso? Tem virado uma chave que nós não queremos ser uma igreja que busca ter uma boa iluminação, telão de LED e uma boa música. A gente quer ser cura para a sua vida. Amém, irmão? Nós queremos ser cura para o bairro de Campinho, para a cidade do Rio de Janeiro. E um dos entendimentos que eu tenho tido a partir disso é que você também vai se tornar bálsamo de Gileade. Amém? Você entende isso, irmão? Nós precisamos encarnar essa verdade, esse foi o entendimento que eu tive, que nós não vamos ficar numa cadeira achando qual é o próximo passo, qual é a próxima bênção, porque o Senhor, Ele não constrói nada sobre escombros. Ele limpa tudo e depois Ele faz uma nova construção. Existem áreas na tua vida que precisam de cura para, a partir da cura, ser feita uma nova construção. Amém? Você entende isso? Então talvez você tenha chegado aqui e nós, desde o início do ano, temos falado sobre um novo do Senhor. Que o Senhor vai fazer coisas novas. E talvez você olhe para a sua vida, para a sua realidade e fala, cara, a gente está indo para o mês 6 daqui a pouco e não mudou nada.
É o Senhor nos dando a oportunidade de falar, cara, ainda existem escombros. Eu não construo a partir do que já está construído. Eu construo do nada, do zero. Eu preciso que você seja curado de dentro para fora. Eu preciso que você limpe o teu coração e esvazie todo tipo de frustração que pode ter aí dentro. Porque por muito tempo, irmão, a gente ficou com os nossos olhos presos nos homens. E o Senhor, pelo menos no meu coração, e é o que eu quero compartilhar com você, Ele fala, cara, os seus olhos precisam estar em mim. Amém, irmão? Você entende isso? Então eu acredito que o Senhor, Ele vai vir sobre nós com uma unção de cura. E, aproveitando esse ensejo, o Wallace veio me lembrar que hoje o Renato está aqui, né? Cadê o Renato? Levanta a mão. Renato, você pode ficar de pé, por favor? Desculpa te expor. Mas o Wallace me lembrou muito bem que há 3 meses atrás, Wallace, aproximadamente, nós oramos pela vida do Renato. E o Renato, ele foi curado de um câncer na garganta. E hoje ele está aqui para agradecer ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Renato. É sua família? É? Seu filho? Filho e esposa. Cara, uma das coisas que eu tenho no meu coração, de verdade. Hoje, eu me vejo como um dos caras, e eu falei isso semana passada. E eu estava conversando isso com um amigo do trabalho também. Eu me vejo como um dos caras, que se você conversar comigo, independente de qualquer problema que você tiver, eu vou ser um dos caras de mais fé, cara. Sabe por quê? Porque eu vi dentro da minha casa o meu pai ser tirado de centro de macumba, tocando em roda de samba com Arlindo Cruz. Eu vi dentro da minha casa a minha irmã ser curada de um câncer no rim. Eu vi dentro da minha casa a minha irmã recentemente, essa semana, ser de fato zerada o problema que ela tinha no coração, onde o médico falou para os meus pais, cara, já não precisa mais tomar remédio, está controlado, está estável. Então, irmão, o que eu vivo na minha... Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, isso. O que eu vivo na minha vida, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida também, que não seja, irmão, a partir de falácias. Porque eu tenho certeza, Renato, que o teu filho, a partir do testemunho da tua vida, ele não vai se desviar nunca mais. Porque, irmão, hoje toda a minha casa está firme nos caminhos do Senhor, porque a partir de uma cura na minha irmã, meu pai se converteu. O Senhor curou a minha irmã, depois do meu pai ter ido em centro de macumba, ter ido em igreja católica, ter ido em tudo que é lugar, até um dia que ele foi numa igreja batista, o pastor chamou ele à frente, vamos orar pela tua filha. E na segunda-feira, o médico falou, pode parar a radioterapia que não tem mais nada aqui. E cara, hoje eu estou aqui. Você entende? Então, existem dificuldades que você passa, existem dificuldades que eu passo. E contando como testemunho, pessoal, se você sentar comigo para conversar, independente do problema que você tiver, eu vou falar, tem solução. Irmão, você pode estar passando pela situação mais terrível, existe solução. Porque o Senhor faz, cara, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. E a partir disso, uma das áreas que eu entendo para a minha vida, tá bom, ô Saulo, então em que área que você vai ser um bálsamo? Cara, na fé. Eu quero ser um bálsamo de fé na tua vida. Se você tiver um problema e você estiver falando que você vai desistir, eu não estou falando para você vir falar comigo que eu vou orar e vai resolver, não. Eu vou ser o cara que vou te dar as mãos e falar, vamos orar, porque tem solução. Amém, irmão? Então nós precisamos ser homens e mulheres nesses dias, que vamos ser as pessoas que vamos botar as pessoas para frente, para cima. Porque o nosso Senhor, Ele não mudou. O nosso Senhor continua sendo o mesmo. O nosso Senhor é o mesmo Deus, cara, que curou, que fez o surdo ouvir, que fez o coxo andar, que fez o mudo falar. Esse é o mesmo Deus que cuida da tua vida. Qual é a situação que tu está passando que tu acha que é impossível, cara? Nós precisamos ser bálsamos nesses dias. Porque por muito tempo a gente fica olhando para a nossa vida, esperando o Senhor resolver a nossa necessidade. Enquanto o Senhor está falando para nós, eu preciso tirar os escombros do teu coração, para construir uma coisa nova em você. Algo sem precedência, como nós falamos na oferta. E você ser bálsamo de Gileade na vida de outras pessoas. Amém, irmão? Você recebe isso?
Então que nessa noite, a partir desse testemunho, a partir da vida do Renato que está aqui, cara, você entenda, não existe nada que o Senhor não possa mudar. Por mais difícil que seja a situação que tu está passando, cara, a gente precisa entrar num nível de fé com o Senhor que a gente volta para as origens, que a gente volta a ser como os apóstolos eram. Porque uma das coisas que tem marcado o meu coração e eu ouvi nesse fim de semana, qual é o padrão de igreja que a gente quer ter, cara? O padrão de igreja que nós precisamos ter não é o padrão que o mundo tem querendo colocar dentro de nós. O padrão de igreja tem que ser, vamos olhar para os mais velhos. E depois de olhar para os mais velhos, vamos olhar lá para os apóstolos. Porque o Senhor a todo momento nos chama para voltar para o início. Bom, independente da fase que você está passando na sua vida. Hoje você pode ter 40 anos, ser um grande empresário, enfim. Se você recebe uma promoção, o que acontece na tua vida? Você volta para o zero. Você entra num novo lugar, sendo talvez o mais imaturo. Pelo menos no quartel é assim, quando você recebe uma promoção, você se torna o mais moderno do andar de cima. Você precisa entender que o que o Senhor está querendo fazer na sua vida, Ele vai te colocar como o mais moderno do andar de cima. Só que você precisa transicionar a tua mente, para não retroceder para o andar de baixo e querer ser o mais antigo. Você está entendendo isso, cara? O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas para você transicionar, você vai voltar a ser como um aprendiz. E o Senhor a todo momento está falando conosco, volta para o início. Volta para o início. Volta para o início. Volta para as primeiras obras. Volta para o primeiro amor. Volta para aquele lugar que você tinha fé para orar. Volta para aquele lugar que você não considerava mais as suas forças. Para tudo você considerava o Senhor. Volta para esse lugar. Amém, irmão? Você recebe isso? Porque não tem como, cara, a gente ficar vivendo a nossa vida segundo as nossas forças. Talvez você seja um jovem, uma jovem que por muito tempo gastou a tua vida, cara, estando dentro da igreja, cumprindo todos os compromissos da agenda de uma igreja local. E talvez hoje, por se frustrar por muita coisa, hoje você já dá uma freada, sabe? Não, acho que já não tem que fazer mais tanta coisa. Irmão, volta para aquele lugar. Porque foi aquele lugar que tem te guardado até hoje. Amém, irmão? Você recebe isso? Existe um lugar que nos guarda, e esse lugar é o lugar do início. É o lugar quando você volta a ter o coração lá do início. É o lugar que você volta a fazer as primeiras obras. É o lugar que você não mede mais esforço, irmão. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem medido muito esforço. A gente compara muita coisa. Não, eu tenho que ir lá, mas será que precisa? Irmão, não meça esforços. Se você faz para o Senhor, não meça esforços. Faça de todo jeito. Faça com toda a sua força. Faça com todo o teu entendimento. Porque se é para o Senhor, irmão, o retorno é do Senhor também. Amém? Você entende isso? Então, cara, coloca essa palavra no teu coração. Eu preciso ser bálsamo nesses dias. Irmão, o mundo já está muito difícil, cara. O mundo já está muito pesado. Dentro do teu casamento, o que você precisa ser? Bálsamo. Eu sei que você está passando por dificuldade, mas tem alguém que está passando por uma dificuldade maior. Seja bálsamo. Bálsamo, seja cura, seja resposta. Amém, irmão? Você recebe isso? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Mateus 13. Versículo 44. Quem abriu diz amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, repita comigo, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, existem dois contextos que eu quero dividir com você nessa noite, dentro dessa parábola. O primeiro, quero que você pense dessa forma, para depois a gente ir compartilhando de uma forma mais profunda. O tesouro oculto. Vamos começar dessa forma, entre aspas, superficial. Tesouro oculto. Lendo essa passagem, quem é você? Diga, eu. O campo é o mundo. E o homem é Cristo. Então vamos voltar para o texto. O reino dos céus é semelhante a você no mundo, o qual Jesus,
tendo achado, escondeu, guardou. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Bom, você entende o nível de tesouro que você é, que Deus entregou o seu único filho para comprar você? Amém, irmão? Você precisa começar a se enxergar como a Bíblia diz que você é. Bom, você é um tesouro oculto. Você é um tesouro escondido, uma pedra preciosa. Que o Senhor entregou tudo que Ele tinha de mais valioso por mim e por você. Amém? Você entende isso? Só que, cara, a nossa vida com o Senhor, você precisa entender isso. Tudo que o Senhor faz por nós, o Senhor faz nos ensinando para que a gente possa fazer também por Ele, como nós aprendemos. Porque, irmão, eu e você, nós somos pequenos Cristos. Eu e você precisamos fazer tudo que o Pai fez. Amém, irmão? Então, pastor, dá outro exemplo para a conversa ficar um pouco mais tensa. A palavra fala, e Ele fez. Ele tomou a sua cruz e falou, siga-me. O Senhor, nesses dias, Ele espera que a gente tome a nossa própria cruz. Irmão, sabe a vida de facilidade que a gente espera quando vem para o Evangelho? Vou falar igual aquele meme. Mentiram, viu? Mentiram. Irmão, não existe facilidade no Evangelho. Mas existe vida com alegria. Amém? Você entende isso? Então, cara, eu e você, a gente precisa entender que Deus, cara, entregou o seu único filho. Por mim e por você. Porque nós somos um tesouro oculto. Nós somos preciosidade, somos de alto valor. E sabe o que é o mais, cara, fantástico disso? Se a gente for ver dessa forma, com transbordante alegria, Ele entregou tudo que tinha. Irmão, o que eu e você estamos entregando com transbordante alegria para representar o que o Senhor fez por nós? Você está aí? Irmão, entenda esse contexto, para você se sentir mais animado e feliz para aquilo que a gente vai compartilhar nessa noite. O tesouro oculto é você, o campo é o mundo, é onde a gente vive. E o homem, aqui nessa representação, é Cristo. É Cristo. Nós vivemos a vida inteira em busca de uma pérola, em busca de um tesouro. Ou seja, nós vivemos em busca de um sentido para a nossa vida, uma razão para a nossa existência. Irmão, você está aqui querendo uma razão para viver. Você está aqui querendo uma razão para congregar aqui. Você está aqui esperando alguma resposta. Só que, cara, como Jesus fez conosco, Ele espera que nós fazemos para com Ele. Bom, quando você encontrar a pedra de precioso valor, você precisa encontrar uma alegria interna, vender tudo que você tem e só focar nela. Irmão, qual é a pedra de precioso valor que nós temos? Quem falou, fala mais alto, por favor. Quem foi que falou pela primeira vez? Então eu vou pregar só para você hoje. Caramba, ninguém ri das minhas piadas aqui, cara. Meu Deus. Irmão, nós encontramos um grande tesouro. Só que a gente, infelizmente, cada dia que passa, a gente está se esquecendo do céu e estamos nos tornando terreno. Só que, cara, isso é uma palavra, e nesse fim de semana nós ouvimos um irmão, Júnior Massa, que tem uma canção que o Fábio conhece muito. Nós somos peregrinos aqui. Irmão, você pode querer grandes coisas, mas as grandes coisas que você está querendo está te roubando do final das coisas. Irmão, ninguém está falando para você viver uma vida miserável. Tenha boas coisas, tenha um bom carro, tenha uma boa casa. Dê um bom estudo para o seu filho, mas não deixe que nada disso te roube da grande pérola, da pérola de grande valor. Irmão, eu quero ser o tipo de homem, eu tenho certeza que você também, que, cara, nós não vamos negociar as coisas desse mundo por aquilo que o Senhor tem para nós. Infelizmente, a gente tem vivido os nossos dias, cara, com o pé muito na terra. A gente está achando que nós estamos vivendo na terra, achando que a vida acaba na terra. A gente está achando que se resume a gente ter filhos, casar os filhos estudarem na boa faculdade, a gente comprar uma casa própria, deixar a casa própria para os filhos,
e, cara, fizemos um bom trabalho. Irmão, se a gente passar a vida inteira sem ter nada disso, mas tendo a convicção da volta de Cristo, nós somos os mais bem-aventurados desse mundo. Mas hoje esse é o tipo de palavra que não anima a nossa alma, mas precisa incomodar o nosso espírito. Porque nós nascemos para isso, cara. Irmão, você nasceu para ter uma urgência da volta de Cristo. Você nasceu como pedra de aceleração da volta de Cristo. Você não nasceu, o teu propósito não é ser um homem bem-sucedido. Você não nasceu para casar. Você não nasceu para ter filhos. Por mais que isso seja inerente a nós. Você nasceu para acelerar a volta de Cristo. Só que às vezes, cara, a gente está vivendo a nossa vida muito no automático, irmão. A gente está vivendo a nossa vida pensando qual é o próximo passo. Qual é o próximo empreendimento para conseguir mais recurso? Qual é a próxima promoção? Agora que eu já sou pastor, eu vou a bispo quando? E a gente está com o pé na terra, com o pé na terra. Irmão, nós precisamos entender. O Senhor nos encontrou como um tesouro de grande valor. E Ele espera que nós o encontramos como tesouro de grande valor. Irmão, não existe fórmula mágica. O que o Senhor Jesus fez por mim e por você, Ele espera que nós fazemos para com Ele. Nessa noite, o Senhor, Ele espera de você um nível de entrega e de renúncia, a ponto que você encontre uma alegria, venda tudo que você tem, para ficar com o campo que tem a pérola de grande valor. Irmão, você precisa, quando encontrar o campo, cara, vender tudo e falar, eu encontrei o que eu precisava. Irmão, quando você vê a Cristo, irmão, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Nós já falamos aqui, cara, Paulo diz, eu considero tudo como esterco. Aquilo que vai no banheiro, na descarga. Ele considera tudo como esterco. Porque ele viu a glória de Cristo. Não, pastor, eu preciso de um casamento para ser feliz. Não, irmão, isso aí é a sua carência. Não, mas eu preciso de uma casa. Não, irmão, isso aí é teu espírito de comparação, isso é inveja. Não, mas eu... Não, irmão, não fica aí não. O que você precisa? Ver Cristo. Você precisa de fato, irmão, abrir os teus olhos e ficar procurando desesperadamente essa pérola de grande valor. Irmão, eu tenho certeza que se você tem 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos de evangelho, existe uma palavra de esperança para você. O tesouro escondido que éramos nós, quando essa chave vira e nós passamos a procurar Cristo, já não é mais um tesouro escondido, é um tesouro revelado. Por quê? Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, irmão, existe um tesouro que é possível de você pegar. Existe uma realidade que é possível de você viver. E o Senhor está esperando de você. Agora que você me encontrou, agora que você tem, o que você vai fazer? Irmão, qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor a partir do momento que a gente encontra o campo com uma pérola de grande valor? Cara, eu fiquei meditando esse texto ontem a noite inteira. Cara, existe uma pérola de grande valor. Existe uma pérola de grande valor. E essa pérola é de um valor tão inestimável que com grande alegria eu vendo tudo que eu tenho para ter o campo. Irmão, quem aqui consegue encontrar dentro de si uma grande alegria para parar tudo que faz, tudo que tem, para ter só Jesus, cara? Irmão, Jesus não está te chamando para ser feliz. Ele está te chamando para ser dele. Jesus não está te chamando para você alcançar aspirações terrenas. Ele está te chamando para você ser dele. Sabe por quê, irmão? Quando nós formos dele, a gente para de brigar com o pecado, Bruno. Irmão, você está brigando muito com pecados terrenos, é porque você ainda não viu Jesus. Eu não estou falando que você vai parar de pecar. Eu estou falando que você vai parar de brigar com o mesmo pecado há 5 anos. Por quê, irmão? Porque você é livre, velho. Porque você é um homem e uma mulher que foi chamado para liberdade. Você não foi um homem e uma mulher chamado para viver com um sentimento de ansiedade, cara, na tua mente. Para viver com um sentimento de miserabilidade na tua mente. Você não foi chamado para ser pobre. Mas também, irmão, sai do lugar de que você foi chamado para ser rico, porque agora você é crente. Entra no lugar, você foi chamado para ser filho.
E se você for filho e você sabe quem é o teu pai, você não tem falta de nada. Porque, irmão, a melhor coisa que eu faço até hoje, com a idade que eu tenho, com o filho que eu tenho, cara, sair com o pai é muito bom. Sabe por quê, irmão? Guto, fala sério. Quando sai com teu pai não é bom? Irmão, se faltar dinheiro, eu tô com meu pai, velho. Se acontecer alguma coisa, eu tô com meu pai. Pastor, mesmo hoje com a tua idade? É. Por quê? Porque pai é pai. Irmão, o que você fizer na tua vida, fica tranquilo se você estiver fazendo com o teu pai. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você não vai precisar procurar o que vestir, o que comer. Por quê? Porque você tem um pai, cara. Você precisa andar na realidade que você tem um pai. Você não foi chamado para ser órfão, irmão. Nós éramos órfãos, mas o Senhor nos adotou. Irmão, você tem uma adoção sobre a sua vida. Você tem uma adoção sobre a sua vida. Só que às vezes a gente abre muito mais os nossos olhos para ver a nossa genealogia terrena. Não, cara, meu pai ele era alcoólatra. Eu preciso vigiar muito, senão eu caio no alcoolismo. Cara, infelizmente a minha mãe se separou diversas vezes. Eu preciso vigiar muito, senão eu sigo o mesmo rumo. Infelizmente meu pai isso, meu pai aquilo. Irmão, e a tua paternidade espiritual? E a paternidade que está sobre a sua vida? Irmão, tira os pés da terra. Coloque seus olhos no céu, irmão. Perceba que você tem uma paternidade espiritual. Perceba que você tem um homem, o Criador do universo, que te chama de filho. Não, mas o meu pai fez isso. Ok, mas olha para Cristo. Olha para Deus. Irmão, teu pai pode ter feito diversas coisas, mas eu acredito, confio e conheço um Deus que quebra todas as linhas de iniquidade sobre a nossa vida. Irmão, esquece essa coisa de pré-determinismo. Você não é um homem que foi fadado a ter determinado destino. O teu destino é o que o Senhor escreveu antes de você nascer. O teu destino não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu vou... Irmão, não vai. Não vai. Você precisa liberar com a tua própria boca realidades espirituais sobre a sua vida. Por quê? Porque o justo vai viver pela fé, cara. Você precisa tomar posse dessa realidade. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e ver quem você é em Cristo. Amém, irmão? Então, muito mais do que ser um empresário, um profissional, um motorista, Bom, você é filho. Você é filho de Deus. Amém? Você está entendendo isso? O tesouro é Cristo. O maior tesouro do reino não é uma bênção. O maior tesouro do reino não é um milagre. Infelizmente, eu gosto de entrar em diálogo, né? Renato, teu maior tesouro não foi a cura. Teu maior tesouro é Cristo. Você que já teve uma cura na tua vida, não idolatre o milagre. Não idolatre as bênçãos. Idolatre quem te deu. Irmão, quem vem com milagre, bênção, provisão sobre a nossa vida é o Senhor, cara. Só que às vezes a gente tem aprendido a adorar, se prostrar atrás daquilo que Ele pode nos dar e não atrás dele. Irmão, precisa ter um desejo dentro do nosso coração de adorar o Senhor por tudo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós adoramos o Senhor porque Ele é e não pelo que Ele tem nas mãos. Nós adoramos por quem Ele é, cara. A centralidade de Cristo precisa ser algo que tem que nos incomodar de dentro para fora. Irmão, anote isso na tua mente. Nós estamos muito terrenos. A gente cada vez mais está se acostumando a viver como normal. Irmão, eu quero ser o mais doido das minhas relações. Eu quero ser o tipo de marido que, cara, deixa minha esposa de cabelo em pé. A gente vai fazer isso mesmo? Vamos. Por quê? Porque Deus falou. A gente vai fazer isso mesmo? Vamos. Por quê? Porque Deus mandou. Amém, irmão? E as mulheres estão dispostas a ter marido assim? Cara, a melhor coisa que a gente faz é ter homens que têm Cristo como centro. Mulher, você que é jovem, com quem que você vai casar? Cara, não é o varão bonito. Não é o varão concursado. Porque, irmão, dinheiro, estabilidade, tudo isso passa. Você precisa casar com um homem que tem Cristo como centro.
Você precisa casar com um homem que não vai colocar você acima de Cristo. Porque, irmão, o que me faz ser fiel a Monique hoje é ser fiel a Cristo. Porque eu não sou fiel a Monique, eu sou fiel a Jesus. E sendo fiel a Jesus, eu me torno fiel a todas as pessoas. Sendo fiel a Jesus, eu me torno fiel a Monique, eu torno fiel às minhas relações. Por quê? Porque eu estou sendo fiel a Jesus. Amém, irmão? Você entende isso? Então, eu e você precisamos entender. Existe um tesouro escondido. E esse tesouro se chama Cristo. Esse tesouro se chama Cristo. Paulo, ele entendeu isso quando em Filipenses 3:8, ele disse: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Irmão, entenda de uma vez por todas, você não ganha Cristo equilibrando ele com outra coisa. Jesus, se ele não é o primeiro, ele não aceita ser o segundo. Se ele não é o primeiro, ele está fora. Por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Como eu sei que Cristo é o centro? Quando eu considerei tudo como esterco. Quando eu considero tudo como esterco. O Senhor, ele só toma o lugar mais alto no nosso coração e da nossa vida quando a gente entrega tudo que nós temos para Ele. Irmão, a gente precisa ser o tipo de homem, o tipo de mulher que começa a entregar a nossa família nas mãos de Cristo. Porque às vezes, irmão, como coisas lícitas, a gente idolatra mais a nossa casa, a nossa família do que a Cristo. Nós estamos no meio da família, ninguém está falando contra. Mas, irmão, você não consegue prover a tua família da forma certa se Cristo não for o teu provedor maior. Se Cristo não for o centro da tua mente. Então você quer ser um grande pai, um grande sacerdote dentro da tua casa? Cristo é o centro. Ah, mas a minha esposa quer... Não. Primeiro Cristo. Depois o resto. Não, mas eu preciso resolver esse problema. Primeiro Cristo. Depois o resto. Não, mas eu preciso correr atrás essa semana. Primeiro Cristo. Depois o resto. Irmão, existem alguns tipos de doideira que a gente tem que começar a fazer. São coisas muito básicas. Não, todo mundo aqui tem disposição para acordar mais cedo, pegar o carro, atravessar o Rio de Janeiro atrás de grana. Mas poucos de nós temos a mesma disposição para acordar cedo e dobrar os nossos joelhos. E falar, primeiro Cristo. Irmão, se amanhã alguém ligar 3 horas da manhã, cara, vem aqui que eu tenho uma bolada boa, você vai. Agora, irmão, como já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. 3h25 tu desperta. Irmão, é Cristo te chamando. É Deus te chamando para orar. E você olha para o lado e fala, gente, o que houve? Vou voltar a dormir. Agora, se fosse para você ter alguma coisa material, irmão, na hora, não pensava 2 vezes. Não, vou lá porque é bênção de Deus. Irmão, Cristo precisa ser tudo que a gente precisa. Tudo que eu e você precisamos. Ele é o tesouro escondido. Porque, como nós falamos, o tesouro, ele estava escondido, mas ele foi revelado. Cristo esteve oculto durante muitos séculos, mas foi revelado na plenitude do tempo. Assim como o homem da parábola tropeça no tesouro, muitos de nós estamos procurando conscientemente por Jesus. O que eu estou querendo dizer? Irmão, na parábola a gente vê o homem, ele tropeça no tesouro. E quando ele vê o que é, ele vende tudo. Irmão, você está andando na tua vida, correndo atrás de muita coisa. Você está andando nos seus dias, correndo atrás de muita coisa. Só que às vezes Jesus tropeça na nossa frente e a gente passa batido. Irmão, não passa batido quando Jesus aparecer. Não segue a tua vida como comum quando Jesus te fizer dar alguma topada, alguma parada. Pastor, você não está entendendo, aconteceu alguma coisa na minha vida que foi Jesus, para tudo. Não, mas tinha tudo para dar certo, aconteceu alguma coisa aqui que deu errado. É o Senhor parando tudo. Para ver se quando isso acontece, você continua dando foco para Ele ou você continua correndo atrás das tuas coisas. Irmão, existem coisas muito claras na nossa vida que, cara, isso aqui tinha tudo para dar certo. Estava muito claro que ia dar certo. Por que não deu? Foi Jesus, provando eu e você, para saber onde estão os nossos olhos. Irmão, Jesus é incrível, cara. Jesus é incrível. Ele faz a sua vida, entenda isso. A sua vida não tem plano A, B, C. A sua vida tem um plano A. O plano B que é criado é para você voltar para o plano A.
Existe um plano A. Esse plano foi escrito antes da fundação do mundo. Você está correndo atrás de muita coisa. O Senhor está criando vários caminhos para te trazer para o prumo da palavra dele. E a gente está fazendo esforço para sair do plano A. Amém, irmão? Você está pegando isso? Cara, eu e você, nós precisamos ter uma convicção no nosso espírito que nada mais importa a não ser Cristo. Cara, de verdade, eu não tenho uma palavra de prosperidade que vai fazer você sair daqui feliz. Eu tenho uma palavra de responsabilidade que vai te realocar, ou te alinhar para essa hora. O que o Senhor espera de nós para essa hora? Cara, que Ele seja o centro, que Ele seja tudo. Que a gente encontre Ele como tesouro perdido, que foi revelado. E quando nós o encontrarmos, a gente vende tudo que tem. A gente considera, como dizem Filipenses, tudo como esterco. Irmão, para de considerar aquilo que você tem, aquilo que você alcança como melhor do que Cristo. Para de considerar tudo que você tem, o que você alcança como melhor do que Cristo. Irmão, só Cristo te satisfaz. Você está procurando atrás, você está correndo atrás de dinheiro. Quando você tem dinheiro, ainda falta alguma coisa. Você está correndo atrás de um casamento. Quando você casa, ainda falta alguma coisa. Você está correndo atrás de um filho. Quando vem um filho, ainda falta alguma coisa. Mas, irmão, quando você tropeçando encontra Cristo, não te falta mais nada. Irmão, eu quero profetizar sobre você que você vai ver o Cristo revelado, o tesouro que era escondido, mas se revelou diante de nós. E você anulou tudo que você tinha, considerou tudo como esterco. Considerou tudo como esterco. Aquilo que você pensava, aquilo que você tinha como opinião, aquilo que você tinha como visão da vida, você considera como esterco. E fala, Senhor, o que você tem para mim, o que você quer para mim? Porque você é a minha prioridade. Você é o meu tesouro escondido. Amém, irmão? Você entende isso? E o texto diz também, com transbordante alegria, vendeu tudo que tinha. Irmão, isso revela que encontrar Jesus não é um fardo. A gente precisa rever os nossos conceitos, cara. Às vezes a gente acha que ao encontrar Jesus a gente vai começar a viver uma vida pesada de limitações. Agora eu não posso pecar. Agora eu não posso mais fazer tal coisa. Agora eu não posso mais isso. Não, você pode tudo. Tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Mas a partir do momento que você vê Cristo, Ele começa a determinar o que você faz, o que você deixa de fazer. Irmão, a tua conversa no teu trabalho, a tua conversa, você com o Senhor, não tem que ser, Senhor, liberta-me desse pecado. Tem que ser, Senhor, me faça te ver um pouco mais. Senhor, me faça conhecer e prosseguir em conhecer quem você é. A nossa conversa não tem que ser, Senhor, eu não quero mais esse pecado. Tem que ser, Senhor, eu quero você. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus mais do que tudo. Porque, irmão, a partir do momento que você vê Jesus, nada mais importa. Porque, irmão, não tem como o prazer de um pecado ser maior do que o prazer da presença. O prazer do pecado não é maior do que o prazer da presença. Só que às vezes a gente fica pedindo, Senhor, me liberta desse pecado. Irmão, começa a pedir pela presença do Senhor. Começa a pedir pelo tesouro escondido. Começa a pedir por Cristo na tua vida. E você vai ver que, cara, pecado, mano, é só uma vírgula no meio do teu caminho. Você passa por cima e vai embora para frente. Você não fica preso nisso. Por quê? Porque você está com seus olhos fixos em Cristo. Cara, eu quero profetizar que você esteja com teus olhos fixos em Cristo. Em Cristo. Irmão, se você estiver com os seus olhos fixos em Cristo, a frustração não te para mais, cara. Pastor A ou B não te para mais. Igreja A ou B não te para mais. Frustração não te para mais. Amém, irmão? Você recebe isso? Você recebe isso em nome de Jesus? Você não precisa abrir. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso aqui é Paulo instruindo Timóteo. O que ele está querendo dizer aqui, irmão? Vamos ler até o final. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia. E Tito para Dalmácia. O que eu quero dizer com isso? Existem homens que têm tido a revelação do que Cristo é, mas está preferindo as coisas terrenas do que quem Cristo é de verdade. Existem homens de Deus, porque aqui para Paulo falar, isso aqui era um dos ajudadores do ministério de Paulo, Demas. Só que ele estava muito humano. Ele estava com o pé muito no chão. E o que ele fez? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Bom, a gente precisa fazer uma autoanálise. Será que você tem
Abandonado Jesus porque você está amando muito o século presente? Bom, a gente precisa fazer essa análise. Será que a gente não está correndo muito atrás de grana? Atrás de ser bem sucedido? O que o mundo prega para nós hoje, o presente século, é: você pode ser mais. Você pode ter 2 empregos. Você pode fazer 6 em 7. Você pode ter uma empresa e você pode gerir 100 pessoas. Você pode ser influencer, ser famoso na internet. E fazendo essas coisas, a gente está amando o presente século e abandonando Jesus. E no final, a gente ainda espiritualiza o nosso pecado. Não, mas quando eu me tornar famoso, não, quando eu ganhar muito, eu dizimo. Irmão, o Senhor não está olhando o final, Ele está olhando o processo. Será que amando o presente século, a gente está abandonando Jesus? Irmão, faz uma análise, você, dentro da tua casa. Dentro dos 6 dias, porque o 7º ou o 1º é domingo, então esse é do Senhor. Mas dentro dos 6 dias, será que a gente está amando o presente século? Ou será que de fato a gente vendeu tudo e colocou o Senhor como primícia para nós? Irmão, o Senhor precisa ser a nossa primícia, cara. O Senhor precisa ser aonde nossos olhos estão fixos. Porque, cara, nós estamos vendo muito o que o mundo quer nos entregar. A gente está olhando muito para o lado e vendo, cara, se esse cara consegue, eu também consigo. Irmão, o que Cristo tem para você? O que Cristo tem para tua casa, para tua família? O que Cristo tem para você, irmão? Você já fez essa pergunta? Porque, irmão, ninguém sabe aonde vai chegar se não sabe aonde está. Você precisa fazer essa análise. Aonde eu estou com o Senhor? Se você não souber aonde você está com o Senhor, esquece. Você não vai saber onde você vai chegar. Porque qualquer lugar vai ser destino. Agora, se você souber aonde você está, meu irmão, você fala, não, cara, eu já sei aonde eu estou com o Senhor. Eu já sei qual é a minha rota. Eu vou traçar essa rota aqui. Pecado vai vir, distrações vão vir, mas eu não vou me desviar. O meu pé não vai sair nem para a esquerda e nem para a direita. Por quê? Porque eu estou vendo o Cristo, o tesouro encontrado. Irmão, você precisa encontrar esse tesouro. Você precisa encontrar esse tesouro, cara. A tua vontade, o teu desejo, os teus anseios precisam ser o Senhor. Pastor, você está falando uma coisa muito utópica, muito distante. Mas, irmão, não tem outra palavra para esses dias. Não tem outra palavra para esses dias, a não ser queira mais a Cristo. Aquela canção que a gente declara, eu quero conhecer Jesus. Irmão, declara isso todos os dias, todas as manhãs. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Porque essa é a única comida e a única bebida que se torna insaciável. Comer e beber de Jesus é a única alimentação que nos faz querer mais. Querer mais. Querer mais. As coisas desse mundo, quando você come, vai no rodízio. Chega uma hora que você, cara, chega. Não dá mais. Jesus não, irmão. Jesus, quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você bebe, mais você quer. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você. E você vai entrando num nível de relação com ele que, cara, eu não sabia que existia esse tipo de relação. Eu já sou pastor, bispo, eu já tenho 15 anos de... E Jesus se apresenta de uma forma diferente. De uma forma diferente, de uma forma diferente. Irmão, nós precisamos ser insaciáveis pela presença de Deus. Insaciáveis pela presença de Deus. Amém? Você está aí? Então eu queria fazer um paralelo para a gente encerrar com Lucas 7. O homem da parábola, ele encontra um tesouro. Entende o valor do tesouro. A mulher pecadora reconhece quem Jesus é. Irmão, a mulher pecadora, vamos fazer um paralelo aqui. Ela achou o campo. Ela vendeu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha de mais precioso. Ela pegou o nardo e lavou os pés de Jesus. E todo mundo chamou ela de maluca. Todo mundo falou, não, que doideira é essa que ela está fazendo? Irmão, o que isso me anima para esses dias? O que você está fazendo com o Senhor que estão te chamando de maluco, irmão? Ou será que para você, dentro da tua relação, os teus amigos que não são cristãos, você é só mais um? Não, você precisa viver o tipo de relação com o Senhor que quem ainda não encontrou o tesouro perdido vai falar, esse cara é maluco. Essa mulher é maluca, por que ela está fazendo isso? Irmão, você começa a fazer algumas doideiras, segundo os olhos humanos, quando você vê quem Cristo é de verdade. Irmão, a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é
descobrir quem Cristo é. Porque eu tenho certeza que você já descobriu o que Ele fez. Você sabe que Ele morreu por você. Mas agora, quem Cristo é para você agora? O que Cristo representa dentro da tua vida? O que você tem disposição de largar tudo, parar tudo? Porque é Cristo mandando você fazer. Irmão, a conversa de filhos maduros precisa ser uma conversa de renúncia, uma conversa de entrega. Não dá mais para a gente ficar negociando. Pode ou não pode tatuagem? Dízimo. No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento era assado. E álcool? Pode ou não pode? Palavrão, pode falar? Bom, até quando a gente vai ficar com essas coisas? Quando que a gente vai tornar a nossa conversa madura? Quando que a gente vai ter uma conversa de gente grande com o Senhor? Quando, irmão? Quando que a gente vai parar de negociar as coisas que o Senhor já mandou a gente entregar há muito tempo? Cara, existem coisas lícitas na tua vida que o Senhor já mandou você entregar, mano. Como eu já falei isso aqui em outro momento. Existem coisas de Deus, que foi de Deus para um momento que Deus hoje já não quer que você faça mais. O novo de Deus. Algo sem precedência. Você só vai entender vendo a Cristo. Você pode dizer um amém? Ambos, o homem e a mulher, tomam atitudes radicais e públicas. Qual tipo de atitude radical e pública você tem tomado? Até quando a gente vai ser crente 007? Até quando a gente vai achar que o nosso Instagram não é a Bíblia que o mundo lê? Até quando a gente vai achar que a nossa conversa não tem nada a ver? A nossa roda de conversa, os amigos que a gente tem, que a gente sai, não tem nada a ver. Irmão, o Senhor está precisando, requerendo de nós, atitudes públicas e radicais. Sabe a mulher? Foi uma atitude pública e radical. Estava todo mundo sentado, todo mundo de boa. Ela entrou, quebrou a banca. Eu não quero saber quem está me vendo. Eu não quero saber o que os outros pensam. Eu quero saber diante de quem eu estou. Eu estou diante do Cristo. E com grande alegria eu vendo tudo que eu tenho, porque eu encontrei o que eu precisava. Irmão, de verdade, homens e mulheres maduras que já saíram do ensino médio e da faculdade, não negociam amizades do passado por causa de Cristo. Mas eu sou amigo dele há 15 anos. Se ele te afasta de Cristo, ele é teu inimigo, sai daí. A gente precisa ter esse tipo de coisa. Não, mas esse cara aqui é muito meu amigo. Está te afastando de Cristo, irmão? Não é teu amigo. Você vai preferir ter um amigo ou você vai preferir ter um tesouro? Eu quero ter o tesouro encontrado, irmão. Eu quero ter Cristo. Sabe por quê? Porque o que Ele fez por mim, nada paga. Nada paga. Eu quero ter amigos e relações que me aproximam de Cristo. Pastor, então você vai descartar? Não, claro que não. Eu vou mostrar o caminho e falar, eu estou indo para cá, você quer vir junto? Não, não quero, então desculpa, fica aí. Agora, eu parar de olhar a Cristo por causa de uma relação, não vou. Pastor, isso é muito forte. Cristo, Deus, entregou o seu único filho. Por mim e por você. Será que você não pode entregar algo humano? Amém, irmão? A gente precisa ter esse tipo de conversa, a gente precisa viver esse tipo de evangelho. A gente precisa ser esse tipo de igreja. Amém, irmão? Posso contar com você para essa hora? Então, o homem vende tudo que tem, isso representa mudança completa de prioridade. A mulher se expõe, ela entra na casa de um fariseu, chora aos pés de Jesus, e enxuga com os cabelos e derrama um perfume caro. Bom, sabe o que você precisa entender aqui? Vamos focar um pouco na mulher agora. Eu consigo, na minha imaginação, pensar dessa forma. A mulher, com um perfume caro, lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Lembra que nós começamos a falar que eu e você precisamos nos tornar bálsamos de Gileade, cura para essa hora? Não, a partir do momento que você tem demonstrações, atitudes radicais e públicas, como essa mulher fez, você faz dentro da tua realidade, com o Senhor. Quando aquela mulher saiu daquela casa, ela continuou exalando o perfume que ela estava lavando os pés de Jesus. Você entende isso? Bom, você precisa entender que a tua atitude vai fazer com que você cure outras pessoas.
Eu fico imaginando aquela mulher, depois de ter enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos, o perfume não foi embora não. Por onde ela passava, ela exalava aquele perfume caro. E ela mudava a mente daquelas pessoas. E ela mudava a atmosfera, o ambiente. Irmão, eu e você precisamos tomar atitudes radicais. Mas entenda, a atitude radical que você faz, ela não para em você, ela salva os seus. A atitude radical que você tem, de como aquela mulher fez, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, quando ela chegou em casa, todo mundo perguntou, cara, que cheiro é esse? O que você estava fazendo? E você vai começar a mudar a realidade dos seus filhos. Por quê? Porque você está tendo atitudes radicais e públicas. O Senhor espera isso de mim e de você, cara. Que nós sejamos como aquela mulher. A gente não negocie nada. E a partir da nossa vida, da nossa experiência, quando a gente sair por esse lugar aqui, a gente vai começar a exalar um cheiro. A gente vai começar a exalar um perfume novo. E pessoas vão se aproximar de nós. Cara, mas que cheiro é esse? O que está acontecendo? Cara, isso é Jesus, velho. Isso é Cristo. Isso é o tesouro encontrado. Isso é o tesouro que estava escondido, mas hoje eu te revelo ele. Hoje eu te revelo, e tudo que eu tinha, eu vendi, eu entreguei tudo, porque eu encontrei a pedra de maior valor. Cara, que você encontre a pedra de maior valor e faça atitudes radicais e públicas na tua vida. Porque, irmão, muito mais do que a gente pegar um envelope, um panfleto e começar a entregar nas ruas, a gente deve fazer. Mas a melhor coisa é a gente começar a exalar um perfume, cara. A gente precisa ser homens e mulheres, como alguém já disse. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Nós precisamos ser o perfume que o mundo vai cheirar. Nós precisamos perfumar esse mundo. A Bíblia fala que nós somos sal e luz. Irmão, qual a diferença nós temos feito no nosso dia a dia? Às vezes a gente faz uma boa diferença dentro da igreja e no trabalho, irmão. E no trânsito, irmão. E em casa com a esposa, irmão. Nós precisamos fazer a diferença. Amém? Você entende isso? Então ambos demonstram alegria e gratidão. E a gente já está encerrando. Um homem cheio de alegria faz a troca sem hesitar. Ele vendeu tudo que ele tinha. A mulher expressa gratidão em lágrimas e adoração profunda porque entendeu que foi perdoada. Irmão, Cristo, nesses dias, vai se tornar o centro da sua vida. Você crê nisso? Quem está disposto, a partir de agora, começar a fazer manifestações radicais e públicas de quem Cristo é para você? Quem está disposto a renunciar à sua reputação, não preocupado com o que vão achar, mas porque sabe que encontrou a pedra de maior valor? Irmão, nós precisamos encontrar a pedra, e encontrando a pedra, eu já não me importo com o que o Fábio pensa de mim. Eu já não me importo com o que vão dizer de mim. Porque, irmão, Jesus se fez escárnio por nós. Jesus teve a pior morte, ele se fez maldito. Quem morria na cruz naqueles dias era maldição. Ele se fez maldito por mim e por você. Qual tipo de entrega nós estamos fazendo por Cristo, cara? Será que a gente negocia ainda o nosso dinheiro? Será que a gente negocia ainda o nosso tempo? Será que a gente negocia ainda as nossas opiniões? Irmão, o Senhor, ele não está contando com isso, ele está contando com os teus olhos. Para onde você está olhando? Irmão, se você estiver olhando para Cristo, o teu dinheiro não é mais teu, o teu tempo não é mais teu. A tua reputação não é mais sua. Eu quero viver o tipo de relação que eu não tenho mais nada. Eu quero viver o tipo de relação que mesmo como pastor eu conto as minhas mazelas na mesa, porque eu não estou preocupado com o que você vai achar. Eu estou preocupado com a cura que vai vir da mesa. Amém, irmão? Você entende isso? Porque nós precisamos viver uma realidade que o púlpito te ativa, mas é a mesa que te cura. É a mesa que te cura. Só que a gente quer o púlpito ser ativado, mas a gente foge da mesa, porque na mesa eu me exponho. Só que eu ainda não vi Cristo. Então eu ainda tenho a minha reputação muito dura. Irmão, eu quero ser o mais fácil de lidar. Eu quero ser o que falo, mas falo até demais. Porque a obediência te guarda. Irmão, para de julgar quem é o homem que senta na mesa com você. Para de julgar quem é o líder. Para de julgar quem é o teu pastor. Irmão, só obedece, porque a obediência te guarda. Se você obedecer aquilo que o Senhor colocou, indo contra as tuas vontades, contra a tua forma de pensar, você está guardado e respaldado para viver grandes coisas. Só que às vezes a gente ainda fica preso na nossa forma de pensar. Eu achei que deveria ser desse jeito. Para esse tempo deveria ser dessa forma. E o Senhor está falando, eu não estou nem aí porque você está pensando. Eu tenho um curso e eu estou seguindo nele. Você vai ficar aí ou você vai vir comigo? Irmão, quem está disposto a ir com o Senhor? Quem está disposto a renunciar o que pensa?
Quem está disposto a renunciar o que vê, o que enxerga. Irmão, que a gente não fique preso na caixa da nossa mente. Irmão, não fica preso aí, cara. Para de ficar pensando que não, a igreja deveria ser desse jeito. Ela não deveria, irmão. A igreja deveria fazer. Ela não deveria, irmão. Começa a olhar para dentro de você e fala, como eu deveria ser, já que eu vi o tesouro. O que você deveria fazer, já que você encontrou o campo com a pérola de maior valor. Irmão, esse precisa ser o nosso esforço. Se você encontrou a pedra, vende tudo. Só que a gente não está vendendo tudo e está olhando para o lado. Irmão, para de olhar para o lado. Olha para dentro de você e perceba, Cristo, eu tenho certeza que você já encontrou. E agora, largar as suas vontades, você já largou? A pergunta é essa para esses dias, irmão. Você, com grande alegria, vendeu tudo o que tinha? Porque encontrou a pedra de maior valor? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Você está disposto a dar um passo com o Senhor, aonde de fato Jesus é tudo que você tem, independente do que você pensa? Irmão, de fato, eu estou com esse sentimento. Cara, Jesus me ama muito, mas Ele não vai parar no que eu penso. Jesus me ama muito, mas Ele não vai parar se eu concordo ou discordo. Ele não vai parar, cara. Não acho que deveria ser desse jeito. Jesus tem um curso. Jesus tem um plano. Às vezes a gente pensa que Jesus vai mudar a nossa história. Jesus, Ele quer aparecer para nós e nós entrarmos na história dele. Amém, irmão? Não fica pensando que Jesus vai vir mudar a sua história. Ele está falando, vem você para a minha. Vem você ver o que eu estou fazendo. Vem você renunciar ao que você acha que é muito. Vem você renunciar àquilo que você tem como prioridade. Irmão, vamos parar de ficar no lugar de legalismo. Vamos parar de ficar no lugar de concordo ou não concordo. Cara, Jesus, ou melhor, Deus, não é gente. Se você chegar com o espírito de coitadismo para o Senhor, para mim você convence, para Deus não. Deus, mas eu estou passando por isso. Irmão, Deus tem um curso. A gente vai te ajudar, irmão. A gente vai orar por você. A gente vai chorar junto com você. Mas Deus está falando, vem para a minha história. Mas está acontecendo isso, vem para a minha história. Não, mas eu estou passando por isso, vem para a minha história. Não, mas está difícil, vem para a minha história. Irmão, Deus não vai parar tudo para cuidar das tuas feridas. Ele está se apresentando para você e falando, se você vier para esse lugar, eu tenho um bálsamo de Gileade para você. Irmão, existe um curso, existe uma rota, existe um propósito que não vai ser definido por causa de você. Sabe aquele vídeo, você já deve ter visto, que o mundo vai, a imagem da câmera vai expandindo assim, ó. Começa em você, aí vai vindo para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado, para o mundo, vai ficando longeão. Irmão, você acha mesmo que Deus vai parar tudo? Você acha mesmo que Deus vai? Sabe por que Ele não vai? Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele entregou o Filho dele pela sua vida. Ele falou, filho, é isso aqui que eu tinha que fazer. Agora eu estou esperando o que você vai fazer por mim. E Ele está convidando eu e você para entrarmos na história dele. E a história dele, irmão, entenda, é do jeito dele, da forma dele, com a escrita dele. Não tem nada a ver com a forma que você pensa, com a forma que você foi criado, com aquilo que você concorda ou que você discorda. O Senhor, Ele está falando, eu perco para as tuas vontades? Eu perco para a tua imaginação? Porque, irmão, você precisa entender, Jesus, Ele fala por parábolas, mas Ele explica para os discípulos. Só que às vezes a gente, na nossa realidade, a gente não quer viver pelas parábolas de Cristo. A gente quer viver pelas fábulas da nossa mente. Irmão, sai das fábulas da tua mente. Eu achei que Deus poderia fazer desse jeito. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Eu achei que Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. O que eu e você precisamos fazer? Entrar no curso dele. Entrar na esteira dele. Sabe, irmão, quando você vai no aeroporto, aquela esteira que não é escada, que é rampa. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sabe aquela esteira que tu entra assim e tu começa a andar? Irmão, se você for andando com alguém do teu lado, fora da esteira, é como se estivesse fora da rota de Cristo. Essa é a minha parábola para você hoje. Que você ande na esteira, cara. Só que a esteira, você precisa entender, ela já tem o início, o meio e fim, ela já tem uma rota pronta. Não é porque você está na esteira que agora eu quero fazer uma curva. Não tem isso. Agora eu quero parar aqui. Não dá mais. Com Jesus é assim, cara. Veja Cristo e entre na esteira de aceleração da tua vida.
Entre na esteira de Cristo e viva uma aceleração na tua vida. Uma aceleração saudável, uma aceleração lícita. Uma aceleração que já está disponível para você. Só que às vezes você, por teimosia, quer seguir até pela rota certa, mas está fora da esteira. Vai demorar muito mais. Vai ficar aí no teu tempo. Vai ficar na força do teu braço. Irmão, entra na rota de Cristo e viva a aceleração que Ele tem para você e para a tua casa. Amém? Você está entendendo isso? Então que eu e você, cara, tenhamos Cristo como tesouro precioso. Que a gente não queira outra coisa. Só que isso é o tipo de palavra, cara, que não anima a nossa alma. Mas isso é uma palavra que pega o teu espírito. Você precisa saber nesses dias o que eu estou alimentando, a minha alma ou o meu espírito. Se você estiver aqui, cara, ainda não estou entendendo, você tem alimentado muito sua alma. Agora, se você estiver com uma inquietação interna, cara, eu já entendi o que Cristo está esperando de mim. Eu já entendi qual é a resposta que eu tenho que dar essa semana. Você está alimentando o teu espírito. Cara, que nessa semana você alimente o teu espírito como nunca, para você perceber o que Jesus já está fazendo na tua vida. O que Jesus já está fazendo na tua rota. Cara, Ele já está fazendo. Jesus, Ele não perde o controle, a tua vida continua sobre o controle de Cristo. O que eu e você precisamos fazer? Entrar na rota dEle. Irmão, entra na rota de Cristo. Pega as tuas vontades e entrega para Ele. Pega aquilo que você acha certo e entrega para Ele. Pega aquilo que você foi muito ensinado e entrega para Ele. Irmão, entrega para Ele nessa noite, cara. Porque não tem como. A vida com Cristo é um novo nascimento todos os dias. Jesus está querendo que hoje você nasça de novo para Ele. Mas esse nascimento precisa ser do jeito dEle. Não existe novo nascimento do teu jeito. Lembra que eu falei? Existe algo novo. O novo é sem procedência. Você não sabe o que te espera amanhã. Mas a melhor coisa é estar na esteira de Cristo. Você não sabe como você vai resolver determinada coisa amanhã, mas você está na esteira de Cristo. E o justo vive pela... Irmão, vamos viver pela fé. Vamos tomar posse no mundo espiritual sabendo que Cristo já cuidou de todos os detalhes da tua vida. Vamos tomar posse no mundo espiritual sabendo que na cruz Ele já venceu todos os pecados que você se acha e se vê preso. Vamos tomar posse no mundo espiritual e ver que na cruz Ele já venceu todos os diagnósticos que estão sobre a sua vida. Irmão, se você tiver algum diagnóstico de doença improvável, levante suas mãos agora no seu lugar. Levante suas mãos no seu lugar. Fique de pé. Só quem levantou a mão. E de fato, como um ato profético, eu quero profetizar que vocês entrarão na esteira de Cristo. E na esteira de Cristo não tem câncer. Na esteira de Cristo não há choro ou dor. Todo diagnóstico que está sobre vocês agora nós anulamos em nome de Jesus. Porque essa igreja não é uma igreja para vir com mais uma boa palavra, é uma igreja para vir com um bálsamo de cura. E você, assim como o Renato, assim como a minha irmã, vai sair daqui com a cura. Porque nós, o Cristo, Ele é o médico dos médicos. E hoje você encontra o campo com uma pérola de grande valor. Você encontra um campo com uma pedra de grande valor. Eu quero profetizar que você vai vender tudo que você tem. Tudo que você tem. E com grande alegria você vai seguir a Cristo. Você vai manter os seus olhos fixos em Cristo. E Ele, com a plenitude dEle, vai restabelecer o novo nascimento dEle em você. E os teus genes serão transformados, os teus neurônios serão transformados. E as tuas células serão curadas. E o teu músculo vai ser restaurado. Se você crê, levante suas mãos, irmão. Se você crê nisso, adore o Senhor. Adore o Senhor. Shakataralara manás. Sim, adore o Senhor. O ambiente de cura, eu quero profetizar aqui nessa noite. Que nós sejamos como bálsamo. Que nós sejamos como bálsamo. Se você é um homem ou uma mulher que já viveu cura, nem na tua casa ou na tua vida, você tem autoridade para orar por essas pessoas. Então abra a tua boca. Abra a tua boca, irmão. Se você já viu uma cura de perto, você conhece o Deus, o Jeová Rafá, abra a tua boca e declare sobre esses irmãos. E declare sobre essas irmãs. Isso, vamos igreja, abra a sua boca agora. Abra a boca e declare uma nova realidade. Um ambiente de cura e restauração. Cura, restauração. Isso, vamos. Vamos, isso. Deus do sobrenatural. Isso.
Nós profetizamos sobre cada homem, cada mulher aqui. A anulação de diagnósticos humanos. E profetizamos um diagnóstico espiritual. O Senhor renova o teu corpo agora, em nome de Jesus. Vamos, igreja, abra sua boca. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, sim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.